respiração Ujjayi, que será útil durante a execução das sequências da prática. Ujjayi significa o vitorioso, é a respiração do vitorioso. Sente-se com as pernas cruzadas à frente do corpo. Mantenha a coluna naturalmente ereta. Coloque então as mãos sobre os joelhos com as palmas voltadas para cima, ligando os dedos indicadores e polegares no gesto de Jnana Mudra. Mantenha todo o semblante sereno. Procure sentir a sua respiração, tomando consciência do processo respiratório. Você inspira e expira suave e naturalmente pelas narinas. Iremos aprender a controlar melhor o processo respiratório, pois é através dele que nós vamos então interferir no nosso metabolismo, na nossa saúde, na nossa longevidade, no nosso equilíbrio emocional e mental. A respiração Ujjayi utiliza então a glote, que vai funcionar como um freio para que você inspire e expire de maneira prolongada, demorada. E esse então é um dos principais segredos desse respiratório, um dos principais segredos de toda a prática. Vamos aprender a dilatar o tempo respiratório. Isso promove então uma modificação na nossa estrutura física, energética, emocional e mental. Para aprendermos então a controlar melhor a glote, que vai funcionar como um freio então na passagem do ar, nós vamos começar soltando o ar pela boca, como se nós quiséssemos embaçar, por exemplo, um vidro. Nós vamos inspirar e vamos soltar o ar fazendo o seguinte ruído. Inspire pelas narinas e solte o ar pela boca. Imagine que você tem um vidro à sua frente e você vai soltar então um bafo embaçando esse vidro. Vamos tentar novamente. Inspire pelo nariz. Exalando pela boca. De novo. Inspire. Ao soltar o ar dessa forma, você está então contraindo parcialmente a glote. Faça mais algumas vezes enquanto eu explico mais alguns detalhes. Através dessa contração, você vai então frear a passagem da coluna de ar que vem dos pulmões. Soltando o ar é mais simples, é mais fácil. Nós vamos agora fazer isso novamente, só que com a boca fechada. Vamos tentar. Inspire, leve a atenção para a região da garganta e solte o ar, tentando fazer o mesmo esforço que você colocou anteriormente. Inspire e solte longa e suavemente. Você não consegue soltar rápido. A finalidade justamente da técnica é que você solte o ar cada vez de forma mais longa e espaçada, usando então a glote como um freio, freando então a saída do ar. Na expiração é um pouquinho mais fácil de você sentir. Você pode também colocar uma das mãos sobre a região da garganta, no pescoço, procurando sentir e vivenciar então esse ruído. É um ruído então justamente dessa passagem, desse freio então que você faz com a glote. A vibração então dessa membrana. Você inspira e solta. Experimente agora fazer a mesma coisa também na inspiração, não só na expiração, que é um pouquinho mais fácil de aprender. Tente então inspirar e tente expirar
colocando a sua atenção na região então da garganta, onde você vai fazer essa contração da glote. Caso você sinta dificuldade, volte então ao estágio anterior, começando então soltando o ar pela boca, fazendo um esforço característico, como se você quisesse embaçar um vidro, fazendo então um bafo para que você solte o ar pela boca, embaçando o vidro. Você, ao fazer isso, existe justamente essa resistência com a glote, esse ruído característico, esse esforço então na região da garganta. Quando falamos esforço, não quer dizer que você vai forçar, mas significa que existe uma resistência na passagem, na coluna do ar que vem dos pulmões, passando então pelas traqueias, vibrando essa membrana que é a glote. Quando você aprende isso, experimente então fazer agora soltando o ar, sempre pelo nariz, com a boca fechada. E depois inspirando e expirando, sempre pelo nariz, tentando colocar sua atenção na região da garganta para fazer então essa restrição na passagem do ar. Essa técnica recebe o nome de Ujjayi, que é a respiração do vitorioso. Procure sempre manter a coluna rigorosamente ereta, os ombros para trás, a cabeça no prolongamento da coluna. Tente mais algumas vezes para que você possa então incorporando. No princípio, cansa um pouquinho. Pare, respire naturalmente e depois tente mais uma vez. Lembre-se, a finalidade, a intenção dessa técnica é inspirar e expirar de maneira cada vez mais prolongada. Segundo o yoga, nós nascemos com um número de respirações. A nossa vida pode ser medida em determinado número de respirações que vamos fazer. Temos assim uma conta bancária respiratória. Se respiramos de maneira irregular, nós vamos esgotando essa conta bancária respiratória. O Ujjayi faz justamente o contrário. Nós vamos inspirar e expirar de forma cada vez mais dilatada, inspirando e expirando suavemente. Em média, nós respiramos 18 vezes por minuto. E através então dessa técnica, começamos a baixar o ritmo respiratório para 12, 10, 8, 6, 4 vezes por minuto. Isso promove longevidade e um efeito direto sobre o seu bem-estar e metabolismo. É importante que você se sinta bem. Qualquer sensação de mal-estar, desconforto, pare imediatamente. Dê tempo ao tempo para que o seu organismo possa então se estruturar e você possa sentir então o bem-estar característico da técnica respiratória. Uma das mãos sobre a região da garganta, no pescoço, procurando sentir e vivenciar então esse ruído. É um ruído então justamente dessa passagem, desse freio então que você faz com a glote. A vibração então dessa membrana, você inspira e solta. Experimente agora fazer a mesma coisa também na inspiração, não só na expiração, que é um pouquinho mais fácil de aprender. Tente então inspirar e tente expirar, colocando a sua atenção na região então da garganta, onde você vai fazer essa contração da glote. Caso você sinta dificuldade, volte então ao estágio anterior, começando então soltando o ar pela boca, fazendo um esforço característico, como se você quisesse embaçar um vidro, fazendo então um bafo para que você solte o ar pela boca, embaçando o vidro. Você, ao fazer isso, existe justamente essa resistência com a glote, esse ruído característico, esse esforço então na região da garganta.
Quando falamos esforço, não quer dizer que você respiração Ujjayi, que será útil durante a execução das sequências da prática. Ujjayi significa o vitorioso, é a respiração do vitorioso. Sente-se com as pernas cruzadas à frente do corpo. Mantenha a coluna naturalmente ereta. Coloque então as mãos sobre os joelhos com as palmas voltadas para cima, ligando os dedos indicadores e polegares no gesto de Jnana Mudra. Mantenha todo o semblante sereno. Procure sentir a sua respiração, tomando consciência do processo respiratório. Você inspira e expira suave e naturalmente pelas narinas. Iremos aprender a controlar melhor o processo respiratório, pois é através dele que nós vamos então interferir no nosso metabolismo, na nossa saúde, na nossa longevidade, no nosso equilíbrio emocional e mental. A respiração Ujjayi utiliza então a glote, que vai funcionar como um freio para que você inspire e expire. Você vai forçar, mas significa que existe uma resistência na passagem, na coluna do ar que vem dos pulmões, passando então pelas traqueias, vibrando essa membrana que é a glote. Quando você aprende isso, experimente então fazer agora soltando o ar, sempre pelo nariz, com a boca fechada, e depois inspirando e expirando, sempre pelo nariz, tentando colocar sua atenção na região da garganta para fazer então essa restrição na passagem do ar. Essa técnica recebe o nome de Ujjayi, que é a respiração do vitorioso. Procure sempre manter a coluna rigorosamente ereta, os ombros para trás, a cabeça no prolongamento da coluna. Tente mais algumas vezes para que você possa então incorporando. No princípio, cansa um pouquinho. Pare, respire naturalmente e depois tente mais uma vez. Lembre-se, a finalidade, a intenção dessa técnica é inspirar e expirar de maneira cada vez mais prolongada. Segundo o yoga, não pela boca. De novo, expire. Ao soltar o ar dessa forma, você está então contraindo parcialmente a glote. Faça mais algumas vezes enquanto eu explico mais alguns detalhes. Através dessa contração, você vai então frear a passagem da coluna de ar que vem dos pulmões. Soltando o ar é mais simples, é mais fácil. Nós vamos agora fazer isso novamente, só que com a boca fechada. Vamos tentar. Inspire, leve a atenção para a região da garganta e solte o ar, tentando fazer o mesmo esforço que você colocou anteriormente. Inspire e solte longa e suavemente. Você não consegue soltar rápido. A finalidade justamente da técnica é que você solte o ar cada vez de forma mais longa e espaçada, usando então a glote como um freio, freando então a saída do ar. Na expiração é um pouquinho mais fácil de você sentir. Você pode também colocar de maneira prolongada, demorada. E esse então é um dos principais segredos desse respiratório, um dos principais segredos de toda a prática. Vamos aprender a dilatar o tempo respiratório. Isso promove então uma modificação na nossa estrutura física, energética, emocional e mental. Para aprendermos então a controlar melhor a glote, que vai funcionar como um freio então na passagem do ar, nós vamos começar
soltando o ar pela boca, como se nós quiséssemos embaçar, por exemplo, um vidro. Nós vamos inspirar e vamos soltar o ar fazendo o seguinte ruído. Inspire pelas narinas e solte o ar pela boca. Imagine que você tem um vidro à sua frente e você vai soltar então um bafo, embaçando esse vidro. Vamos tentar novamente. Inspire pelo nariz. Exalando